jovens, idosos, crianças, e vivamos o amor, compromisso, na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Na partilha, no dom da esperança, e na fé que se torna serviço. Boa tarde, queridos irmãos e queridas irmãs. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Convidamos a todos e a todas que se unam em oração conosco neste devocional da tarde. Estamos vivendo dias difíceis, mas temos a certeza que nosso Deus caminha conosco e é nele que depositamos a nossa fé. Não se esqueçam de se inscreverem neste canal, o canal da Paróquia do Redentor. Deixem o seu like e também acionem o sininho para receberem as notificações de cada oração da tarde. Mais pureza dá-me, mais horror ao mal, mais calma em pesares, mais alto ideal, mais fé em meu mestre, mais consagração, mais gozo em servir-te, mais inspiração, mais prudência dá-me, mais paz, ó Senhor, mais firmeza em Cristo, mais força na dor, mais leal me torna, mais triste em pecar, mais humilde filho, mais grato exemplar, mais confiança dá-me, mais vida em Jesus, mais do seu domínio, mais da sua luz, mais rica esperança, mais obras aqui, mais ânsias da glória, mais ânsias de ti. Amém. A coleta do segundo domingo da quadra da Quaresma. Oremos. Compassivo Deus, cuja glória é sempre ser misericordioso, ser benigno para com quem se afastou dos teus caminhos, conduzindo essas pessoas de novo a ti, com corações penitentes e viva fé, para que se firmem na verdade imutável da tua palavra, Jesus Cristo, teu Filho, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina um só Deus, agora e sempre. Amém. Salmo 22, do 23 ao 31. Vocês que temem ao Senhor, louvem-no, glorifiquem-no e reverenciem-no vocês, toda pessoa que descende de Israel. Porque o Senhor jamais desprezou, nem detestou a dor de quem vive a aflição, nem lhe escondeu a face, mas ouviu quando clamou por socorro. De ti parte meu louvor na grande congregação. Cumprirei meus votos na presença de quem o teme. Pessoas pobres hão de comer e fartar-se. Quem busca o Senhor o louvará, e quem a alma de vocês viva para sempre. Todos os confins da terra se lembrarão e hão de converter-se ao Senhor. Renderão culto na tua presença todas as famílias das nações. Porque do Senhor é o reino, e é Ele quem sobre as nações domina.
Comerão e adorarão todas as pessoas saciadas da terra. Mas quem domina se ajoelhará diante dele, e se inclinará toda pessoa que desce ao pó, já que ninguém pode preservar a própria vida. Servi-lo-á a posteridade. Falar-se-á no Senhor às gerações futuras. Virão e aclamarão sua justiça. Ao povo que então surgir, será referido ao que ele fez. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Enquanto, ó Salvador, teu livro ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além o que, Senhor, nos revelaste em teu imenso amor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim nutrir-me até entrar no céu, enfim. A palavra de Deus, escrita no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos 31 a 38. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito, será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos professores da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e também repreendeu Pedro, dizendo: sai da minha frente, Satanás! Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer me seguir, esqueça os seus próprios interesses, carregue a cruz e me acompanhe. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa do Evangelho, vai salvá-la. Que vantagem terá alguém se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Não há nada que poderá pagar para ter de novo a sua vida. Portanto, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos nessa época de incredulidade e maldade, então o Filho do Homem terá vergonha dele também, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. A palavra de Deus, demos graças ao Senhor. Mesmo as trevas não são trevas para ti.
trevas não são trevas para ti. A noite é luminosa como o dia. Mesmo as trevas não são trevas para ti. A noite é luminosa como o dia. Mesmo as trevas não são trevas para ti. A noite é luminosa como o dia. Irmãos e irmãs das paróquias do Redentor na Cidade Baixa, em Porto Alegre, e da Virgem Maria, em Caxias do Sul. Desejo a paz de Cristo e as bênçãos de nosso Deus de misericórdia e amor nesse tempo de pandemia e deserto em que vivemos. Desde quarta-feira, 17 deste mês, semana passada, estamos vivendo o tempo da Quaresma, em que a Igreja chama-nos a atenção para os princípios e valores da nossa fé em Jesus Cristo, desafiando-nos a fazer uma autoavaliação e retrospectiva da nossa ação e prática como seguidores e seguidoras, discípulos e discípulas dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este ano de 2021, temos a companhia da campanha da Fraternidade Ecumênica com as nossas igrejas irmãs. O lema e tema que vem nos desafiar, trazendo o tema da fraternidade e diálogo como compromisso de amor. E o lema, Cristo é nossa paz, do que era dividido fez uma unidade, a partir do tema de Efésios, capítulo 2, versículo 14. Na quarta-feira de cinza, irmãos e irmãs, a igreja lembra-nos da passagem de Gênesis 3,19, onde diz: lembra-te que eras pó e ao pó voltarás, converte teu coração e crê no Evangelho, acrescenta a igreja, e unge-nos com cinzas, que aliás esse ano não pudemos nos reunir pessoalmente para fazer este ritual, que recorda a nossa limitada e também humilde participação e vivência nesta experiência humana. No primeiro domingo da Quaresma, a Igreja remete-nos à passagem do batismo de Jesus e o Espírito de Deus conduzindo-o para o deserto. Assim como Jesus, irmãos e irmãs, precisamos ter um encontro com o nosso batismo no Jordão. Precisamos renovar nossa renúncia ao mal e renovar nosso compromisso com o reino de Deus. Precisamos saber que não há vida cristã sem deserto, sem perdas de privilégios, ausência, dor, sofrimento e abandono do conforto pessoal e comunitário. Para o mundo estruturado na injustiça através da violência e da mentira, e das pessoas que se beneficiam deste sistema, Jesus se torna uma ameaça e má notícia. Jesus é a boa nova e a boa notícia somente para quem pega a sua cruz e o segue. Tema do Evangelho desta semana. Aliás, tinha duas opções de Evangelho. Uma era essa e a outra era a passagem da Transfiguração. Como já usamos esta passagem da Transfiguração na quadra da Epifania, preferi esta, que penso eu tem mais a ver com a experiência do deserto. A decisão radical, ou seja, ir à raiz da existência humana, no qual Jesus foi e nos trouxe essa experiência do deserto. Jesus fala para as multidões, irmãos e irmãs,
Mas o retorno é diferente ao falar às multidões e aos discípulos e discípulas. Se alguém quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, carregue sua cruz e me siga. Jesus exige, irmãos e irmãs, de suas discípulas e discípulos que se diferenciem da multidão, pelo menos em 3 coisas. Em primeiro lugar, renunciar-se a si mesmo. A multidão não é capaz disso, não deseja isso, não está disposta de abrir mão do egoísmo, do culto ao individualismo, do egocentrismo, de seus planos pessoais, de seus interesses, de suas ambições, da obsessão pelo poder e a riqueza. Não está disposta a morrer por uma causa. Com os discípulos e discípulas não pode ser assim. Tem que ser capaz de perder sua vida e abrir mão dos projetos pessoais para cumprir a vontade de Deus. Em segundo momento, os discípulos e discípulas, irmãos e irmãs, tomam a sua cruz. Falar de cruz hoje é pregar no deserto. Há a negação do sofrimento, da dor, do esvaziar-se como caminho de um aprendizado para a liberdade e a autonomia. Com a teologia da prosperidade, ninguém mais quer tomar a sua cruz. A multidão quer cura, quer pão, a felicidade sem sacrifício, o prazer, mas não está disposta a tomar a cruz. Os discípulos e discípulas sabem que a cruz é um sinal de vergonha, dor e morte, e que esse, e não outro, é o sinal que nos identifica como cristãos e cristãs. Os discípulos e discípulas estão sempre dispostos a serem identificados com a multidão descrita em Hebreus, capítulo 11. E aqui eu peço que todos possam ler este capítulo para ver a fotografia dos irmãos e irmãs na fé que venceram as tentações e as dificuldades, o desânimo e a falta de fé, e nos deram o testemunho e a herança que hoje recebemos da fé, da esperança e do amor, que diz: eram pessoas das quais o mundo não era digno. Que este mundo não seja digno do nosso testemunho e da nossa fé em Jesus Cristo. Em terceiro lugar, irmãos e irmãs, os discípulos e discípulas seguem a Jesus. A multidão não faz isso. Ela segue o guru da moda, o mais famoso, o religioso agradável. Seguir a Jesus é diferente, significa seguir seu exemplo, ir pelo mesmo caminho, mantê-lo no alcance dos olhos, seguir de perto. Portanto, ser cristão não é ser simplesmente batizado, confirmado, casado e enterrado sob a bênção da igreja. É assumir uma vida de compromisso. É sair da multidão e virar discípulo e discípula. É renunciar, é tomar a cruz e seguir a Cristo. Irmãos e irmãs, nesta quaresma e na nossa vida espiritual, o mais importante do que ser cristão é ser discípulo e discípula de Cristo. Precisamos buscar sempre ser melhor para as outras pessoas, não buscar ser melhor que as outras pessoas. Amar as pessoas e usar as coisas que adquirimos com o nosso trabalho ou por herança, e não usar as pessoas e amar as coisas. Jesus inverte a lógica do mundo. A tarefa da igreja é evangelizar, e fazer isso é ensinar, curar e anunciar os valores e princípios que Jesus viveu e testemunhou. Em meu ministério, sempre utilizo a seguinte régua ou nível para medir minha ação como presbítero e também a ação da comunidade ou comunidades que trabalho. Com as seguintes perguntas: estamos servindo ou sendo servidos? Estamos fazendo a diferença onde estamos ou passamos despercebidos ou despercebidas pelas pessoas? E afirmo que na igreja, quando as coisas estão muito fáceis de ser executadas ou resolvidas, devemos desconfiar, porque podemos estar realizando a nossa vontade, e não a vontade e o projeto de Deus para toda a humanidade, no qual a igreja é chamada a exercer.
Portanto, amados e amadas, Jesus viveu no deserto de sua existência as tentações mais duras que qualquer ser humano é chamado a viver em sua caminhada de fé. Necessidades materiais e físicas, do poder religioso descomprometido com a vida e do poder político e econômico excludente. Ele venceu e nos disse: assim como eu venci as tentações, vocês podem vencer também. Que nesta quaresma possamos nos identificar com o Cristo vivo e libertador e descobrirmos que neste mundo não somos seres humanos em uma experiência espiritual, mas seres espirituais numa experiência humana, de aprendizado e transformação constante. Olhemos para o nosso irmão maior, Pedro, que representa também nossa reação diante da ação de Jesus. Sempre quer aliviar ou atalhar o caminho da cruz e fazer o que é mais fácil e conveniente para eles na época e para nós hoje. Mas Jesus o repreende a Pedro e o faz retornar para o que é essencial e importante para o seu reino, o reino de Deus. Pedro e os demais deram seu tempo, seu trabalho, seus talentos, seus dons em prol do Evangelho, ou seja, suas vidas. Portanto, irmãos e irmãs, ânimo, coragem, como o povo de Deus nesse tempo de tanta angústia e incerteza. Olhemos para Jesus, para seus discípulos e discípulas, santos e santas que no passado espelham até hoje o que devemos seguir e viver. E sigamos o seu caminho, a sua verdade, e espelhemo-nos em sua vida e ministério. Amém. As nossas intercessões pelas pessoas enfermas. Oremos. Bondoso Deus, cujo abençoado Filho Jesus Cristo não se cansou de fazer o bem e curar as pessoas enfermas levadas à sua presença, continua, nós te suplicamos, assistir misericordiosamente todas as que sofrem, especialmente aquelas pessoas a quem nossas orações são desejadas. Lívia e Guilherme, Ingrid Fassbinder, Amanda Ramos, Reverendo Sebastião, Daladier, Celine Edith, Rosa Maria, Nair Reis e Cida Fortes. Alegra e cura todas as que sofrem com enfermidades físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Concede a todas aquelas que zelam por estas pessoas sabedoria, compreensão, simpatia e paciência, e assiste com tua bênção todas as que estão procurando diminuir suas dores. Mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Coleta do Apóstolo Matias, conforme Livro de Oração Comum, página 466. Oremos. Origem de toda a verdade, escolheste o teu fiel servo Matias para completar o número dos 12 apóstolos. Desperta na tua igreja, nós te suplicamos, novas vocações e ministérios de serviço e cuidados pastorais, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Misericordioso Deus, nosso Pai Celestial, elevamos nossa voz a Ti neste momento de aflição. Te pedimos em especial por Rodrigo Martins dos Santos, que sofreu um grave acidente de trânsito. Assiste-o com Tua bondosa mão e misericórdia, permitindo que sua saúde seja plenamente restaurada. Sê também com seus pais, Sandra Martins e Jesuíno dos Santos, dando-lhes força, coragem e amoroso amparo. Permite, ó Senhor, que todos encontrem conforto na Tua presença e que mantenham viva a esperança em seus corações. Mediante nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Bondoso e querido Deus, viemos à Tua presença, pediste por toda a humanidade. Vivemos dias de angústias e tristezas.
mas temos a certeza de que não estamos sós. Tua presença é constante e és nosso socorro bem presente. Pedimos-te também pela recuperação dos pacientes com Covid-19 e proteção para aqueles que não sofrem o contágio. Tudo isto oramos a Ti através de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradecer é mostrar sentimento de gratidão. E em nossa realidade hoje, torna-se cada vez mais necessário dar graças por cada dia. Em São Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses 5,18, diz: em tudo deem graça, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Por isso, a nossa oração de ação de graças hoje é dizer assim: onipotente e misericordioso Deus, nós te rendemos os mais humildes e sinceros agradecimentos por toda a tua ternura e bondade para conosco e para com todas as pessoas. Nós te bendizemos por nossa criação, preservação e por todas as bênçãos desta vida, principalmente por teu inestimável amor na redenção do mundo, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelos meios de graça e esperança da glória. A Ti rogamos nos conceda tal apreciação de Tuas misericórdias, que nossos corações exultem de sincera gratidão e que proclamemos Teus louvores não somente com os nossos lábios, mas com as nossas vidas, entregando-nos inteiramente a Teu serviço e andando na Tua presença em santidade e retidão todos os nossos dias. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem contigo e o Espírito Santo seja toda a honra e glória por séculos sem fim. Amém. Como nos ensinou Cristo Salvador, agora nos animamos a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora, irmãos e irmãs, chegando no momento final de nossa oração desta quinta-feira, queremos pedir a direção divina também a Deus, na oração conclusiva, e orar pela Igreja de Cristo em todo o mundo e pela humanidade, pelas pessoas, pelas experiências difíceis que estão passando nesta enfermidade mundial, que é a pandemia. E que nossa oração chegue a Deus como um clamor, mas também com um compromisso a viver com Ele a transformação desse mundo. Peço a vocês que divulguem esta oração, que façam conhecida e que cheguem aos lares, às pessoas, amigas, vizinhos, aqueles que queremos e desejamos a bênção de Deus. E possam interagir também, nos dando retorno daquilo que podemos melhorar. E também queremos pedir que durante a semana, até a terça-feira, possam, que é o dia que nós gravamos, possam nos passar o nome das bênçãos recebidas pela família ou pelos amigos, pelas conquistas que tiveram, para que possamos orar em ação de graças. Mas também liste o nome dos enfermos e enfermas, para serem lembradas na oração por aqueles que necessitam da bênção da saúde. Lembre também seus antepassados, nossos ancestrais, os seus nomes dos falecidos e falecidas, para que possamos estar em comunhão com a igreja triunfante, a igreja que se encontra na plenitude de Deus. E nós que aqui estamos na igreja peregrina do mistério, da fé, da esperança e do amor, possamos também nos sentir seguros e fortes pelos seus testemunhos para viver esse novo momento. Que Deus nos
faz e nos convida a testemunhar. Por isso oremos pela unidade da Igreja e por todos os povos. Santíssimo Deus, cujo bendito Filho, antes da sua paixão, orou pelos seus discípulos e discípulas para que fossem um, assim como tu e ele são um. Concede que a tua Igreja seja unida em amor e obediência a ti, num só corpo e por um só Espírito, para que o mundo creia naquele que enviaste, teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, que nossas famílias, nossas comunidades e a nossa prática na fé, no nosso dia a dia, nesta quaresma, receba a direção divina de Deus e a bênção de Deus. Que Cristo conceda a nós a graça de negar nossos próprios interesses, de crescer em santidade, de tomar a nossa cruz e de o seguir. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Converte o meu coração, eu quero recomeçar. Ensina-me a ser irmão dos pobres e oprimidos. Confesso meu egoísmo, eu penso demais em mim. Teu sim para mim é não, e se dizes que não, eu insisto que sim. Converte o meu coração aos pobres a quem tanto amas, a ser também pobre me chamas. Converte o meu coração, converte o meu coração aos pobres a quem tanto amas, a ser também pobre me chamas. Converte o meu coração, converte o meu coração, eu quero reaprender. Ensina-me a ser irmão daqueles que não têm nada. Confesso meu comodismo, é muito mais fácil dar do que se comprometer e de novo aprender e de fato mudar. Converte o meu coração aos pobres a quem tanto amas, a ser também pobre me chamas. Converte o meu coração, converte o meu coração aos pobres a quem tanto amas, a ser também pobre me chamas. Converte o meu coração. A todos e todas que acompanham as nossas orações da tarde, todas as quintas-feiras às 18 horas, nosso muito obrigado. Deixo aqui um recado especial àqueles e aquelas que contribuem para a manutenção da Paróquia do Redentor e todas as suas atividades espirituais e solidárias através de contribuições regulares e ofertas. Contribua você também para fazer o nosso trabalho possível. Depósitos e transferências podem ser feitos nas contas que aparecem na tela. A paz seja com você. Sinta-se chamada a contribuir nas ações solidárias promovidas pela Igreja
e pela paróquia. Entre elas, a Cesta de Carinho, para o qual recebemos alimentos, itens de higiene, máscaras, mudas e livros, a fim de serem socializados e chegarem a quem realmente precisa. Nosso muito obrigado a todas as pessoas e famílias que se comprometem na solidariedade para com o próximo, principalmente durante a pandemia. Jesus, ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús.